primeira pergunta é: por que o cérebro é tão importante? Bom, quando nós falamos de corpo humano, o corpo humano é formado por vários, nós chamamos de vários sistemas, né? Uhum, Que vão dar aí, vão compor, né, toda a estrutura do corpo humano. Então, você vê, nós temos o sistema, o próprio sistema nervoso, vamos começar por ele: sistema nervoso, sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, sistema circulatório, digestório, endócrino, genital masculino, feminino. Meu Deus, esqueci alguém, será? Sei lá, tem vários sistemas aí, né, que formam o corpo humano. E o sistema nervoso é um deles. A grande questão em relação ao sistema nervoso, William, é que ele tem um papel muito controlador, vamos dizer assim. É ele quem controla todos esses outros sistemas, entendeu? Não é o único controlador, mas digamos, junto com o sistema endócrino, que é o sistema que tem relação com a produção dos hormônios, né, do corpo, eles têm esse papel de controlar os demais sistemas, sabe? E que nos faz entender o contexto, o nosso contexto interno, ou seja, como é que eu estou me sentindo internamente e como eu me sinto e como eu entendo o ambiente à minha volta. Entendeu? Então, através do sistema nervoso, eu consigo, entre aspas, controlar direta e indiretamente o meu meio interno, o meu próprio funcionamento e a minha relação com o outro, entendeu? A relação com esse meio que me cerca, aonde, por exemplo, nós falamos do sistema nervoso, onde estão os centros cognitivos superiores da compreensão humana, entendeu? De uhum. interagir com o meio de forma coerente, tudo isso está muito relacionado com o sistema nervoso. Essa parte de curiosidades do cérebro, por exemplo, então, teoricamente, não existe uma pessoa viva sem cérebro, certo? Não tem como, né? Você, por exemplo, quando nós falamos de uma pessoa, por exemplo, que nasce sem cérebro, né? Vamos botar aí, Uhum. nós chamamos de anencefalia ou agenesia encefálica, agênese, ou seja, a ausência de gênese, criação. Agenesia encefálica, a pessoa o cérebro não se desenvolveu. Então, isso é incompatível com a vida. Isso é o que nós chamamos na anatomia de monstruosidade. Uhum. Eu já vi casos, alguns termos, tipo morte cerebral. E aí quer dizer que a pessoa morreu mesmo, né? Não é aquela pessoa que ficou vegetando, por exemplo, na cama, né? Como é que é o termo que você usou? Morte cerebral. É isso aí. Quando a pessoa tem, ele a princípio, digamos que ele nasceu com encéfalo, né? Uhum. Com o cérebro direitinho, com o cerebelo, ou seja, ele nasceu. Deixa eu pegar a minha peça aqui, porque está aqui, né? Então não custa Uhum. nada. Então, a pessoa tem essa estrutura, isso aqui tem um consumo muito grande de energia, sabe, William? Isso aqui consome o cérebro, o encéfalo, consome muita energia. Não sei se está envolvido na sua pergunta, mas isso aqui consome muita energia. Cerca de 20% de todo o sangue que o coração bombeia vem para o cérebro. E agora você imagina, ele pesa 1,4 kg, 1,5 kg, e ele Uhum. consome 20% de todo o sangue que o coração bombeia. Então, se faltar, por exemplo, suprimento sanguíneo para ele, né? E as células do sistema nervoso, que são altamente dependentes de oxigênio, nutrientes, não receber, elas podem morrer. E aí, também, em decorrência de traumas do sistema nervoso e tal, a pessoa pode vir a ter uma morte encefálica ou morte cerebral. E daí o termo morte cerebral significa que a estrutura, né, esse nível cognitivo superior ali do cérebro morreu. Mas, às vezes, tem coisa abaixo que ainda permanece. Então, a Uhum. pessoa pode estar, por exemplo, respirando, que aqui, olha aqui, ó, que essa região aqui eu controlo a respiração. Então, Uhum. ela pode estar respirando, mas ter morte cerebral. Nossa. Aham. E como, eu sou muito curioso nisso, deve ser muito exame, né, para testar a morte cerebral mesmo, né? A pessoa tá ali viva, mas ela nunca mais vai acordar, porque tá Sim, morta. ela está ali, está respirando. Se você, por exemplo, alimentar, vai ter movimento do intestino, vai ter digestão, entendeu? Só não vai ter mais aquela interação, que é as funções do cérebro, né? Que é aquela atividade cognitiva superior, que é o que nos faz humanos, né?
é o que nos faz humanos, que é aquela questão de ter o sentimento, ter o reconhecimento, as relações com as outras pessoas. Quando você tem a morte cerebral, você perde tudo isso. Por Entendi. isso que nós consideramos que não tem como manter a vida, né, de uma forma, vamos dizer, de uma forma saudável, né, sem estrutura cerebral. Entendi, professor. Não, muito curioso isso mesmo, porque, olha, a gente fica imaginando, né, alguns casos que vem aí em reportagem de morte cerebral, então a pessoa praticamente está morta, né? A família tem que escolher se mata ou não, não sei como é que funciona isso, né? Mas porque a pessoa Você fica tem a vegetando. opção, né? Você tem a opção, por exemplo, de deixar, por exemplo, de alimentar a pessoa. Porque se eu fizer uma sonda, ela não vai engolir, porque engolir é voluntário. Mas se eu Certo. passar uma sonda, por exemplo, nasogástrica, eu vou pegar aí e vou botar o alimento que vai parar no estômago. E aí vai ter digestão, vai ter absorção, vai ter glicose e nutrientes no sangue, ela vai continuar respirando, porque Nossa, essas funções, elas estão abaixo do cérebro. São funções aqui assim, deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. São funções que são normalmente localizadas mais abaixo. O cérebro está aqui, né? Ó, o cérebro tá aqui. Mas essas funções que a gente está falando, que são mais importantes para a manutenção da vida, estão aqui assim, ó. Então, vai continuar fazendo, por exemplo, se alguém ir lá e colocar o alimento para ela, entendeu? Como eu falei, sonda nasogástrica, vai estar respirando. Então, se tiver mas ele, substrato, o corpo vai mantendo. mas ele vai estar bombeando sangue para o cérebro ainda, certo? Sim, mas se as células do cérebro estão mortas, já morreram por algum motivo, sei lá, imagina que a pessoa ficou sem respirar por, sei lá, 10 minutos, por exemplo. Entendeu? Aí o que acontece? Eles reanimam a pessoa, volta. O pessoal diz, né? Volta, mas volta o coração, por exemplo. Aí o coração continua bombeando sangue para as partes do corpo, mas ele vai até o cérebro, mas o cérebro, aquelas células que formam o sistema nervoso, que são altamente dependentes de oxigênio e nutrientes, principalmente de oxigênio, o que acontece? Não tá morto, entendeu? Já morreu. Esse tempo foi suficiente para levar à morte cerebral, mas não para levar à morte de coração e de outros órgãos internos, né? Que fazem parte de outros sistemas que compõem a vida. Entendi. Eu estava até pensando na questão, na hora que a gestante vai ter o filho, né? Ela tem uma situação ali também que se a criança fica sem ar por algum motivo, alguma coisa, dá algum problema cerebral, né, professor? E isso, tem crianças, por exemplo, que nascem com o que eles chamam de paralisia cerebral, né? Em decorrência, por exemplo, tem vários motivos. Tem causas que podem ser antes do parto, durante o parto e após o parto, causas que podem levar a um problema a nível cerebral. Por quê? Porque houve, por exemplo, interrupção do fluxo de sangue para o cérebro, houve, sei lá, uma compressão do cordão umbilical, que aí fez reduzir o fluxo sanguíneo que ia para a estrutura cerebral, e aí ela pode não se desenvolver adequadamente a partir dali, entendeu? Uhum, Então, tem muitas causas. Infelizmente, a gente pensa assim, né? Como nasce criança aí nesse mundão, e a grande maioria é tudo saudável, né? Mas tem um uhum. percentual, é baixo, mas existe, de crianças que podem sim ter dificuldades durante esse momento aí, né? A Não, com questão certeza. Não, de parto, durante o parto e logo após o parto.